Olá, irmãos, amigos. Aqui estamos mais uma vez, clamando pelas infinitas misericórdias do Senhor. Graças a Deus por tudo, mesmo com esse surto aí de coronavírus, Deus tem nos dado oportunidades de não permitir que a palavra fique presa. Então Deus tem nos permitido assim pregar a palavra do Senhor e através das redes sociais ela está sendo transmitida para vários lugares, tanto aqui na Igreja Salem, quanto outros irmãos que estão assistindo. Espero que esteja assim, abençoando sua vida. Esta é a minha oração e o meu desejo. Também continuamos respondendo perguntas. Tem sido bom esse período, quando abrimos nas mensagens a liberdade de poder fazer perguntas na área teológica. Então, vários irmãos estão perguntando, estamos tentando ajudar cada um. Não sabemos tudo, mas na medida do conhecimento que Deus nos deu na área teológica, a gente está tentando ajudar os irmãos com respostas, não das meditações, mas de geral, na Bíblia, qualquer livro, qualquer capítulo, estamos aqui para ajudar. Meu WhatsApp está aí, você pode entrar em contato pelo WhatsApp e estaremos tentando te ajudar com alguma questão teológica. A mensagem de hoje, irmãos, queremos pregar como título O Dia que a Jumenta Falou. E vamos usar o texto base de Números, capítulo 22, o verso de número 28, que diz assim: Então o Senhor abriu a boca da jumenta, a qual disse a Balaão: Que te fiz eu, que me espancaste estas 3 vezes? É interessante esse texto, parece engraçado, mas Deus é Criador soberano, Ele pode tudo, Ele pode usar até uma jumenta. Pregamos esses dias que Jesus é assim, Ele usa até um galo. E agora Deus usa até uma jumenta. E tantos outros animais que Deus usou e pode usar no momento que Ele quiser. Ele é soberano, Ele é dono, Ele é Criador, Ele é o Todo-Poderoso. Essa história, irmãos, como os demais estudos e mensagens que temos transmitido, a gente tenta mostrar o contexto. Israel estava voltando para a terra prometida. Nessa trajetória, passou por dezenas de cidades, caminhos ali pelo deserto, e de repente passou por uma terra dos amorreus. E tinha um rei, Sion. Isso se encontra no capítulo 21. Ele fez um pedido, Moisés, ao rei Sion: olhe, meu povo vai passar pela sua terra e não vai mexer em nada. Nem a água dos poços vai beber, não vai estragar as vinhas, não vai fazer nada. Nós só pedimos para passar pela estrada principal. O rei dos amorreus não aceitou e declarou guerra contra o povo de Israel. E Deus, como sempre, pelejando pelo seu povo, deu a vitória ao povo de Israel. E o povo de Israel venceu aquela batalha, sendo que os amorreus eram uma nação poderosa. E isso assustou o povo de Moabe, que tinha como rei Balaque. Agora, olhe como é interessante a genealogia. Quem eram os moabitas? Os moabitas eram os descendentes de Ló, filhos e netos de Ló. Quando Ló foi expulso de Sodoma e Gomorra, ou quando Deus pediu para Ló sair, para sobreviver, que ele iria destruir Sodoma e Gomorra, houve aquele incidente, né? As filhas embebedaram o pai e todo mundo morreu, e elas disseram: vamos ter relações com o pai, porque não tem mais homem na terra. Um dia uma das filhas, no outro dia a outra filha. E nasceram filhos e netos de Ló ao mesmo tempo. Esta é a nação dos moabitas. São inimigos de Israel. Os moabitas temeram, e eles tinham naquele período como rei Balaque. Aí Balaque, no seu temor, manda chamar quem? Balaão. Manda chamar o profeta Balaão. Balaque envia os moabitas e os medianitas até Balaão. E eles chegam lá e conversam com Balaão, levam uma oferta para Balaão, oferece a Balaão algo, e Balaão diz: ficai aqui esta noite,
e eu vou conversar com Deus. Aquilo que Deus me responder, assim eu farei. E eles ficaram ali aquela noite, e Balaão conversou com Deus, e Deus diz: não acompanhe estes homens. E assim eles voltaram para Balaque, no outro dia, informaram a Balaque as palavras de Balaão. Balaque agora enviou outras pessoas. Balaque insistiu, ele enviou outras pessoas. E o texto bíblico, no versículo capítulo 22, o verso 15, diz que ele enviou agora um outro grupo de pessoas mais honrado. Veja o que diz o verso. Porém, Balaque tornou a enviar mais príncipes, mais honrados do que aqueles. Agora, Balaque envia as pessoas com mais honra. E no versículo de número 17, olha o que Balaque faz. Ele aumenta a oferta para Balaão. Porque grandemente te honrarei e farei tudo o que me disseres. Vem, pois, rogo-te e amaldiçoa este povo. Balaque insistindo com Balaão para Balaão amaldiçoar o povo de Israel. E Balaque aumentou a oferta. Vou mandar uma oferta maior. E assim o fez. Mandou uma oferta maior para Balaão. Balaão disse as mesmas palavras de anteriormente. Olha, eu vou conversar com Deus e se Deus mandar, eu vou. Se Deus mandar eu ficar aqui, eu fico. Desta vez, Deus disse a Balaão: vai com o povo, os príncipes de Balaque. Agora é interessante. Olhando para o texto bíblico, veja só, nós vamos ler o verso de número 20. Olha só o que diz o verso de número 20. Veio, pois, Deus a Balaão de noite e disse-lhe: se aqueles homens te vierem chamar, levanta-te, vai com eles, todavia farás o que eu te disser. Olhando para este texto, vendo Deus conversando com Balaão, aparentemente, Balaão era um homem muito sério, era um homem temente a Deus. O que a Bíblia mostra sobre isso? Se você pegar um verso isolado da Bíblia, você vai se confundir. Se você pegar versos de capítulos ou de algum livro isolado, você vai criar uma nova doutrina que não é uma doutrina bíblica. Isso é muito sério. Olhando só por este verso, parece que Balaão era um servo de Deus. Balaão não era um servo de Deus. A Bíblia, o restante da Bíblia, mostra que este homem sempre foi contra as coisas de Deus. Balaão era o tipo de profeta. Ele jogava dos dois lados. Se oferecesse uma oferta grande, ele ficava desse lado. Se a oferta maior fosse desse lado, ele ficava desse lado. Então Balaão, ele se vendia facilmente. Balaão, ele aceitava a oferta maior. Isso é muito triste, porque isso existe muito no arraial evangélico. Os pastores e líderes hoje, eles se vendem por uma oferta. Eles se vendem por aquilo que estão ofertando, ou por popularidade, ou por publicidade e etc. Isso é muito triste. Balaão era esse tipo de profeta. E Balaque sabia que se desse uma oferta grande, ele iria se vender. Vamos ver alguns versos, até no Novo Testamento, para entendermos quem era Balaão. Vamos ver o capítulo 31 de Números, o verso de número 16. Números, capítulo 31, o verso de número 16. Nós vamos ver alguns versos para tentar mostrar e provar quem era Balaão. Veja só, ó. E eis que estas foram as que, por conselho de Balaão, deram ocasião aos filhos de Israel de transgredir contra o Senhor no caso de Peor. Por isso, houve aquela praga entre a congregação do Senhor. Se continuarmos lendo, nós vamos ver o que aconteceu. Mas veja, o próprio verso já diz: eis que estas foram as que, por conselho de Balaão,
deram ocasião aos filhos de Israel de transgredir. O conselho de Balaão foi para transgredir. Vamos ver agora Josué, capítulo 13, o versículo de número 22. Josué, capítulo 13, o verso de número 22, diz assim, ó: também os filhos de Israel mataram a espada a Balaão, filho de Beor, o adivinho, com os outros que por eles foram mortos. Israel matou Balaão. E olha, se alguém quiser ou pensar que seria outro Balaão, a Bíblia dá o nome do pai, filho de Beor, que é o mesmo Balaão lá de Números, junto do caso de Balaque. Então, se você tentar pensar que seria outro Balaão, não é. Os filhos de Israel mataram. Vamos ver Josué capítulo 24, o verso de número 10. Josué capítulo 24, o verso 10. Olha o que Josué diz: porém, eu não quis ouvir a Balaão, pelo que ele vos abençoou grandemente, e eu vos livrei da sua mão. Eu não quis ouvir Balaão, porque ele sabia que Balaão jogava dos dois lados. E a palavra de Deus é assim: sim, sim, não, não. O que passa disso é de procedência maligna. Não existe meio termo com as coisas de Deus. Ou é sim ou é não. O que passa disso é de procedência maligna. Vamos ver Apocalipse capítulo 2, o verso 14. Último livro da Bíblia, Apocalipse capítulo 2, verso 14. Só para a gente entender quem era Balaão. Apocalipse capítulo 2, verso 14. Ele está falando aqui com a igreja em Pérgamo. E no verso 14 diz assim, ó: mas algumas poucas coisas tenho contra ti, porque tem lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeço diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Olha o que Balaão fazia. Olha o que a Bíblia cita sobre esse homem, que ele ensinava a Balaque, aos filhos de Israel, com a palavra de Balaque, aos filhos de Israel se prostituírem, aos filhos de Israel partirem para a idolatria. Então veja, se você ficar somente naquele verso de Números 22, você vai entender que Balaão era um homem bom, Balaão era um falso, por isso que a jumenta o pressionou, por isso que a jumenta o parou no caminho, que nós vamos ver daqui a pouco. Então, cuidado com pessoas que enganam lendo apenas um verso da Bíblia. Tome muito cuidado, você tem que conhecer a Bíblia inteira. Volta aí a sua Bíblia para 2 Pedro capítulo 2, verso 15. 2 Pedro capítulo 2, o verso 15, que diz assim, ó: os quais, deixando o caminho direito, erraram seguindo o caminho de Balaão, filho de Beor. Olha só, ele dá o nome do pai, para que ninguém se confunda pensando que pode ser outro Balaão. Filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça. Ele jogava pela oferta maior. Amou o prêmio da injustiça. Quando Balaque ofereceu algo maior, ele começou a mudar e criar uma ganância. E Deus conhece o coração. Você pode enganar o pastor, você pode enganar o seu parente, você pode enganar seu marido, você pode enganar sua esposa, você pode enganar seus filhos, mas não engana Deus, porque ele conhece o coração. Deus sabia o coração de Balaão. Deus sabia porque que Balaão estava mostrando: eu vou orar aqui uma noite e amanhã o que Deus me respondeu eu faço. Deus sabia da farsa dele, como ele jogava dos dois lados, que não era um homem sério. Ele amou o prêmio da injustiça. E o último verso, Judas capítulo 1, verso 11, Deus faz uma comparação com esse homem. Judas capítulo 1, verso 11, ou Judas, que não tem capítulo, é um só, né? O versículo de número 11, ele compara com mais dois homens na Bíblia. E olhe quem eram eles. Ai deles,
porque entraram pelo caminho de Caim e foram levados pelo engano do prêmio de Balaão e perecem na contradição de Coré. Olha, faz uma comparação. Caim foram levados pelo engano de Balaão e perecem na contradição de Coré. Deu para você entender quem era Balaão? Cuidado! Se isolar versículos na Bíblia, você vai cair num erro gravíssimo. Tome muito cuidado. Voltando para Números 22, agora nossa história já sabendo quem era Balaão, então agora nós vamos entender o porquê. O que aconteceu com a jumenta? No versículo de número 22 e 23, diz assim: E a ira de Deus acendeu-se, porque ele se ia, e o anjo do Senhor pôs-se-lhe no caminho por adversário. E ele ia caminhando, montado na sua jumenta, e 2 de seus servos com ele. Verso 23. Viu, pois, a jumenta o anjo do Senhor que estava no caminho, com a sua espada desembaiada na mão. Pelo que desviou-se a jumenta do caminho, indo pelo campo. Então Balaão espancou a jumenta para fazê-la tornar ao caminho. Deixa eu só falar aqui sobre o anjo do Senhor. Não vou detalhar aqui. Quando a frase é definida, o artigo o anjo do Senhor, na maioria das vezes, 99% se refere a Jesus Cristo no Velho Testamento. Tá bom? Quando é indefinido um anjo do Senhor, aí não é o Senhor Jesus Cristo. Há outros vários detalhes quando aparece no Velho Testamento o anjo do Senhor, quando se fala da pessoa de Cristo. Eu dou esses detalhes às minhas meditações teológicas lá no caso de Abraão e também no caso de Sodoma e Gomorra. No caso de Sodoma e Gomorra, aquelas 3 anjos lá, se você observar aqueles 3 anjos, um deles era diferente. Um deles era a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então você vê várias vezes a pessoa do Senhor Jesus Cristo no Velho Testamento. Mais uma vez aqui, irmãos, o anjo do Senhor desembaiou a espada e ficou na frente. E o que aconteceu? A jumenta viu. Balaão não viu, mas a jumenta viu. Irmãos, quantas vezes e quantas situações os crentes, irmãos, não estão enxergando mais o que é certo e errado. Quantas vezes, irmãos, Deus está usando até objetos, até animais para despertar pessoas do caminho do Senhor. Quantas vezes? É muito triste, irmãos, ver pessoas questionando. E interessante, a jumenta viu. E o que aconteceu? O Balaão estava tão cego, que ele foi e espancou a jumenta. Quantas vezes, irmãos, nós estamos espancando aqueles que estão com a verdade? A jumenta estava certa e Balaão estava errado. Nós vamos ver no final que a jumenta salvou a vida de Balaão, foi o que o anjo disse. Por causa da jumenta, você não morreu. Quantas vezes, irmãos, nós estamos espancando as pessoas que estão com a verdade? Por quê, irmãos? Talvez por um motivo de parentesco, talvez por um motivo de ganância, como Balaão, prêmio da injustiça, talvez por motivo doutrinário, talvez, irmãos, na maioria das vezes, por falta de conhecimento bíblico. Nós estamos espancando aqueles que estão com a verdade. Deus teve que usar uma jumenta. A jumenta viu o anjo e Balaão, cego, não enxergou a jumenta. A cegueira espiritual. E vivemos uma época de uma grande cegueira espiritual em todas as áreas, irmãos. É triste ver como se encontra o arraial evangélico nesta época, no ano 2020. Muito triste. Muito triste. As coisas de Deus não têm mais valor. A obra de Deus já não tem mais aquele valor das pessoas chorarem pelas almas perdidas. Você já não vê mais isso. E você prega missões e aí as pessoas lá vem o mesmo assunto de novo. Por quê, irmãos? Não conseguem enxergar o que é a verdade.
Eu sou o tipo do pastor que não vou deixar de falar. Meu rebanho me conhece já há muitos anos, sabe minha posição. Gostando ou não, eu não vou deixar de falar. É a obra de Deus. Missões eu vou pregar em todas as mensagens. Sobre família, eu vou pregar em todas as mensagens. Por quê? Família, missões, irmãos, são o ponto base da igreja. Se não faz missões, a igreja morre. Se não tem família, não tem missões, porque não tem obra. E a base principal de tudo é a doutrina. Eu não posso deixarmos de pregar a doutrina. E a doutrina, presta bem atenção, só tem uma. Não pode existir duas verdades. Eu não sou o dono da verdade, mas a palavra de Deus é. Preste bem atenção. Pode ser que eu ou alguém que venha debater comigo, os dois podem estar errados, mas a Bíblia está sempre certa. Agora, entre o debate de duas pessoas, ou os dois estão errados, ou um só está certo. Os dois não podem estar certos. Não existem duas verdades. Ou Balaão era um homem de Deus, ou ele não era. Lendo só esses versos do capítulo 22, aparentemente ele era um homem de Deus. Quando você vai ver os outros versos que eu mostrei, ele não era um homem de Deus. Agora Deus usou uma jumenta para salvar a vida daquele homem. Quem sabe ele se converte lá para frente, para de brincar com as coisas de Deus, para de ser um falso profeta e jogar dos dois lados e ficar de um único lado. Sim, sim ou não, não. O que passa disso é de procedência maligna. Ainda no versículo que nós lemos, irmãos, a jumenta se desviou. Olha, a jumenta viu e a jumenta se desviou do anjo. Que interessante, irmãos. Quantos crentes na época atual não conseguem mais se desviar das coisas erradas? Deus, ele está mostrando. Minha mãe na fé me ensinou o seguinte. Ela disse para mim, filho, ela fez um desenho de um círculo. E ela diz, filho, Deus está aqui no meio. E você também está aqui, ó. Neste círculo você está protegido totalmente por Deus. Satanás nunca vai te atingir. Mas Deus permite que você saia desse círculo. Porque você não é escravo como era de Satanás antes. E Deus te dá essa liberdade. Agora, saindo do círculo, você vai pagar as consequências do erro. Então, irmãos, quantas vezes Deus está nos orientando, tentando nos segurar ali perto dele, e nós não estamos enxergando, estamos igual Balaão, cegos, e estamos tentando, irmãos, não conseguimos mais nos desviar daquilo que é errado, que Deus tanto nos alerta que é errado. A mula conseguiu ver, a jumenta conseguiu ver, a jumenta conseguiu se desviar daquilo que era o melhor, para salvar Balaão naquela situação. Veja o versículo de número 25. Vendo, pois, a jumenta, o anjo do Senhor encostou-se contra a parede e apertou contra a parede o pé de Balaão. Por isso, tornou a espancá-la. E a jumenta sofria sendo espancada por Balaão. Tornou a espancá-la. Verso 26. Então o anjo do Senhor passou mais adiante e pôs-se num lugar estreito, onde não havia caminho para se desviar nem para a direita, nem para a esquerda. O anjo do Senhor agora, a terceira vez, foi mais adiante. E agora ele se firmou-se num lugar onde não tinha como a jumenta desviar para um lado e nem para o outro. E agora estava ali o anjo do Senhor com a espada na mão. Se a jumenta vai, porque Balaão estava cego, Balaão não enxergava, Balaão não conseguia se desviar, a jumenta conseguia ver, a jumenta conseguia se desviar. Agora não tinha como, o que a jumenta fez? Deitou-se para salvar Balaão. Só que agora Balaão ficou irado. Balaão não gostou da atitude da jumenta. Veja o versículo de número 27. E vendo a jumenta, o anjo do Senhor deitou-se debaixo de Balaão. E a ira de Balaão acendeu-se e espancou a jumenta com o bordão. E agora ele começou a ser muito agressivo com a jumenta. E a jumenta salvando a vida de Balaão. O que ocorre, irmãos? No próximo verso, Deus vai lá e abre a boca da jumenta e a jumenta fala. Versículo de número 28. Então o Senhor
abriu a boca da jumenta, a qual disse a Balaão: que te fiz eu, que me espancasse estas 3 vezes? Deus abriu a boca da jumenta e a jumenta agora começa a dialogar com Balaão. A jumenta agora tem voz humana e ela começa a dialogar com Balaão. E ela diz: por que você está me espancando? 3 vezes já que você está me espancando. O que eu fiz? Balaão estava tão cego, a cegueira espiritual na vida de Balaão, que ele nem reparou que estava dialogando com uma jumenta. Olha agora a resposta de Balaão no verso de número 29. E Balaão disse à jumenta: por que zombaste de mim? Quem dera tivesse eu uma espada na mão, porque agora te mataria. Balaão ficou tão irado que ele queria matar a jumenta. E era a jumenta que estava salvando a vida de Balaão. Quantas vezes nós estamos tentando matar aqueles que estão nos trazendo o único caminho da salvação, aqueles que estão nos ensinando a verdade, pela nossa ignorância, pela nossa falta de conhecimento. Quer ver um exemplo disso? Quantas vezes você rejeitou Jesus Cristo? Ele, o próprio Deus, tentando te salvar, e você está sempre dizendo não ao Senhor. Eu demorei 24 anos dizendo não ao Senhor Jesus Cristo. Ele tentando me salvar e eu dizendo não. Aqui, a jumenta salvando Balaão fisicamente e Balaão espancando, e agora ele queria matar a jumenta. A que ponto chegou Balaão? Aqui chega, irmãos, o ponto de uma pessoa sem conhecimento bíblico. Ele tenta, irmãos, questionar e levantar questionamentos que vai de acordo com a vontade dele, que não é a vontade de Deus. Você quer ver uma pessoa, irmãos, entender a verdade? É só quando você for fazer algum questionamento, algum debate, pergunta a Deus: Deus, eu posso ir? Deus, está certo isso? Deus, eu devo postar isso num grupo? Eu devo colocar isso na internet? Eu devo fazer aquilo? Logo Deus vai te mostrar: não, filho, está errado. Se você tem uma intimidade com Deus, se você anda com Deus, Deus vai te mostrar o que é certo ou errado. Várias pessoas trataram comigo assuntos doutrinários, irmãos. Pessoas que vieram no meu gabinete nesses anos de ministério. E eu fazia a seguinte pergunta: você já perguntou a Deus se isso é de Deus ou não? A pessoa ficava olhando para mim. Você tem coragem de perguntar a Deus? As pessoas ficavam olhando para mim, porque elas sabiam que nunca tinham perguntado. Discutiam aquele assunto doutrinário, mas nunca perguntaram se era de Deus ou não. É a solução. Se Balaão tivesse andando com Deus, ele ia enxergar, ia perceber que estava conversando com a jumenta. Chegou ao ponto de querer matar a jumenta. Verso de número 30. Novamente a jumenta responde a Balaão. E a jumenta disse a Balaão: porventura não sou a tua jumenta, em que cavalgaste desde o tempo em que me tornei até hoje? Acaso tem sido o meu costume fazer assim contigo? E ele respondeu: não. A jumenta diz: Balaão, eu estou te carregando há quantos anos? E alguma vez eu fiz isso contigo? Você está cego, você não está conseguindo ver o anjo que está querendo te matar ali na frente. Eu estou tentando te salvar, Balaão. Quantas vezes, irmãos, nós queremos apunhalar aqueles que estão nos carregando nas costas? Quantas vezes, irmãos, nós apunhalamos aqueles que estão nos carregando nas costas? Quantas vezes nós matamos aqueles que estão nos carregando nas costas? Quantas vezes nós desprezamos nossos pais que tanto nos carregaram nas costas? Quantas vezes nós desprezamos os pastores que tanto te carregaram nas costas? Quantas vezes? Por quê? Por vaidade, por orgulho, por ganância, por injustiça, por desobediência, por ignorância, falta de conhecimento da verdade. Quantas vezes nós queremos matar os que estavam nos carregando pelas costas? Quando a jumenta perguntou para ele, ele disse: não. Ele não tinha como responder que sim. Por quê? Ele sabia que a jumenta sempre foi uma bênção na vida dele. E ele respondeu: não. Nesse instante, o anjo do Senhor. Veja só o versículo 31.
Então o Senhor abriu os olhos a Balaão, e ele viu o anjo do Senhor, que estava no caminho e a sua espada desembaiada na mão, pelo que inclinou a cabeça e prostrou-se sobre a sua face. Naquele momento o Senhor abriu os olhos de Balaão, e ele conseguiu ver o que ele não via. Ele agora enxergou aquilo que ele não estava conseguindo enxergar. Ele agora abriu os olhos espiritual. Que tristeza, irmãos, quantas pessoas, mesmo sendo ensinadas, provadas, mesmo recebendo um castigo divino, ainda continuam com os olhos fechados. Não deixe isso acontecer contigo. Balaão estava conversando com a jumenta e nem percebeu. Que tristeza! Estava cego ao ponto de não perceber que conversava com uma jumenta. Triste, triste, triste. No versículo de número 32, então o anjo do Senhor lhe disse: por que já 3 vezes espancaste a tua jumenta? Eis que eu saí para ser teu adversário, porquanto o teu caminho é perverso diante de mim. Verso 33. Porém, a jumenta me viu, e já 3 vezes se desviou diante de mim. Se ela não se desviasse de diante de mim, na verdade que eu agora haveria matado, e a ela deixaria com vida. O anjo do Senhor agora diz para Balaão: Balaão, se a jumenta não se desviasse, eu já teria te matado, Balaão. E a jumenta teria ficado com vida. Mas a jumenta te salvou, Balaão. E você está espancando a jumenta, Balaão. Acorda, Balaão. Enxerga, Balaão. Eu não sei quantos que estão ouvindo esta mensagem, que estão cegos. Deus pode usar uma jumenta, mas Deus usa a palavra dele. A palavra escrita está aqui, ó. A história da jumenta está aqui, ó. Deixa Deus abrir os teus olhos. Talvez você está conversando com algo que você não enxerga. Talvez aquele que você está tentando matar, é aquele que está te carregando nas costas, aquele que está te salvando como a jumenta. Balaão queria matar a jumenta, era a jumenta que carregava Balaão nas costas. E o anjo diz: Balaão, se a jumenta não se desviasse, você já tinha morrido. E a jumenta teria ficado com vida. Olha, Deus ama tanto o ser humano, que usou até uma jumenta para falar com o profeta. Triste. Graças a Deus aqui, pelo menos, não temos mais relatos de longas histórias, temos só os textos que mostram que ele era contrário, mas aqui nesse instante, então Balaão disse ao anjo do Senhor: pequei, verso de número 34, pequei, porque não sabia que estavas nesse caminho para te opores a mim. E agora, se parece mal aos teus olhos, voltarei. Olha, ele naquele momento entendeu. O triste de Balaão é porque ele não era a conversão da alma. Ele se convertia naquele momento, mas logo ele praticava de novo. Balaão era o tipo de pessoa igual Nabucodonosor, igual Ciro, Dario, pessoas que, pela situação, pela emoção, tomam a decisão que não é verdadeira. É triste, mas naquele momento ele entendeu, ele enxergou. E eu espero que talvez você entenda. Olha, Deus está falando ao seu coração que talvez você esteja numa cegueira espiritual. E Deus quer te mostrar algo. Enxerga. Deixa Deus abrir os teus olhos. Os olhos espirituais. Para assim a tua espiritualidade aumentar. E a glória de Deus ser demonstrada através da tua vida. Talvez você está conversando com a jumenta e não está conseguindo enxergar. Está cego igual Balaão. Acorda nesta noite e deixa Deus mover o teu ser. Que Deus vos abençoe. Que Deus molde nossas vidas a cada dia. Que possamos enxergar a única verdade que está na palavra de Deus.
Obrigado, Senhor, por mais esse dia. Derrama as tuas bênçãos por todos que estão ouvindo esta mensagem. Ajuda cada um, Deus, que eles possam crescer no conhecimento da tua palavra. Dai saúde, ó Deus, e que cada um possa usar a saúde na obra do Senhor. Eu te oro em nome e no poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.